Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, terça-feira, História. Começando a semana, começando o PET 6. Eu espero que vocês tenham descansado. E nós vamos começar. Você vai pegar o seu PET da primeira semana na página 69 até a 72. Eu vou ler para você, por favor, acompanhe a leitura. Atividades. Leia o texto, sublinhe as informações mais importantes e, no caderno, faça um resumo de um pequeno texto escrito com suas palavras, contendo as informações mais importantes, trecho que você sublinhou. Precisa ter ligação, conexão, tá, gente? Então, você lê, sublinha, mas escreva com suas palavras, tá? Fica muito mais fácil. Eu já falava nas últimas aulas de português, né? Quando ele explicava para você o que era resumo. Nós já havíamos começado a fazer resumo antes do isolamento, mas não tivemos tempo de continuar. E agora precisamos fazer, tá? Você não precisa escrever no caderno. Você vai escrever aqui no Word mesmo, tá? Eu resolvi fazer na apostila impressa. Ótimo, mas escreva legível. Tira uma foto que eu possa ler, tá? Se não, com aquela foto tão longe, tão sombreada, escreve fraquinho, eu não consigo ler. Para mim, não adianta, tá? Não sei nem onde você está errando. Vamos lá, então. A origem da contagem do tempo. Texto escrito por Ricardo Normando Ferreira de Paula. De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Porque acompanhamos sempre o relógio para controlarmos as nossas atividades cotidianas? A cronologia, o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Para os caçadores do período paleolítico, voltando lá de novo, né? A posição dos astros e sua periodicidade eram usadas para saber quando a lua mudaria, em que período as diversas estações da natureza aconteciam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas. Como viviam em bandos, uma caçada mal sucedida poderia comprometer sua alimentação e, consequentemente, sua espécie. Já no período neolítico, arar a terra, semeá-la, o período da colheita precisavam de medidas de tempo precisas para que os períodos mais favoráveis fossem observados para que cada fase da agricultura fosse completada com sucesso, garantindo, assim, o prosseguimento da espécie em um dado local. Vocês conseguem entender o que eles faziam? Eles precisavam antes de saber o tempo, até porque precisavam chegar a determinadas cavernas antes que começasse o período da chuva. Porque se isso pegasse eles num período longo de tempo sem cobertura, poderiam ficar doentes, né? Tem os raios, poderiam morrer com raios, tem as tempestades, tudo aquilo não era benéfico para a saúde. Então precisavam saber o período de seca, o período de chuva, até para ficar se deslocando
e o período que eles podiam sair para caçar. Quando chega no Neolítico, que agora eles já plantam, agora já estão mais sedentários, né? Não tem mais o risco de estar em caminhada, em mudança, em deslocamento, mas precisavam saber exatamente quando plantar e quando colher. Até hoje é assim, as pessoas falam assim, esse é um período adequado para plantar isso. As pessoas que plantam aquele tipo de cultivo, aquele tipo de produto, aquela espécie, plantam naquele período. Quando não é período, as pessoas falam, entre safra disso, entre safra, ou seja, não é um período de colheita nem de plantação. É a hora de comer aquilo que já foi colhido. E aí tem esse período de acordo com a estação, de acordo com os dias, a hora, tudo isso. Porque ninguém planta 3 horas da tarde no sol quente. As pessoas plantam de manhã. Colher, até pode começar a colher quando o sol tá caindo, né? Ali pelas 4 horas começa a colher. Hoje em dia, mais ainda porque colhe com colheitadeira, colhe a noite toda, né? Essas colheitadeiras é semi-automática, né? Tudo computadorizado, as pessoas entram ali, já são pagas para trabalhar à noite, né? E aqueles que vão plantar, levanta bem cedinho também para plantar. Para a hora que o sol vir, já está, né, recebendo a luz do sol, porque já foi aguado, ou a terra já estava preparada para receber aquela semente. Então tudo precisa de tempo. Vamos a coisa bem mais simples. Você precisa de horário para sentar, para entrar na escola. Agora não está na escola, você tem horário para começar a estudar. Você tem horário para começar a estudar, você tem horário para ir no banheiro, você tem horário para lanchar. Porque se você deixar de qualquer jeito, vai virando uma bagunça. Você não se organiza, vai acabar o dia e você não fez nada. Então vamos continuando aqui. E estas medidas de tempo tinham por base fenômenos naturais repetitivos. Até hoje é assim. Pensa nas estações. Pensa no período de chuva, no período de seca, no tempo de frio, no tempo de calor. Brasil, isso não vai muito, né? Não vai ao pé da letra, né? Porque é mais quente ou menos quente, é mais úmido ou mais seco. Isso. Mas temos os períodos. Na hora de plantar, isso faz diferença. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos dos corpos celestes. Rotação, translação. E, a partir daí, esses fenômenos passaram a determinar as estações do ano. Os meses e os anos começaram a dividir esse período em anos. Já sabe que 365 dias, a cada 4 anos, 366 dias, um ano. 24 horas. 24 horas. Rodou? 24 horas? Um dia. Escureceu, dorme. Clareou, levanta. Bem assim, não tinha luz elétrica. Então vamos lá. Exemplificando, há cerca de 20 mil anos, os caçadores faziam medição de tempo contando os dias entre as fases da lua, por meio de marcações em gravetos e ossos. Muita coisa até hoje conta com essas fases da lua. Como assim? Páscoa, carnaval, né? Carnaval primeiro. Começa a contar lá no Natal. Deu Natal? Conta tantas luas cheias, é Páscoa. E aí retrocede tantos dias, é Carnaval. E conta tantas luas, vai contando. Tem muitas datas que são fases da lua, principalmente no calendário litúrgico, é o calendário cristão. Muita coisa é lua, até hoje. Carnaval é calendário cristão? É uma festa pagã hoje. Lá quando surgiu, nós falamos disso lá no início do ano, lá quando surgiu era uma festa cristã. Fazia uma festa de carne
para entrar em período de recessão. Depois vinha a Páscoa, a colheita. Então vamos aqui. Você tem esse texto no seu caderno. Então nós temos aqui. As descobertas arqueológicas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou de estudos dos fenômenos celestes, uma forma antiga de astronomia. Os sumérios, povos residentes na Mesopotâmia, chegaram a elaborar um calendário que dividia o ano em 12 meses de 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivalem a 2 horas, e dividiam cada um destes períodos em 30 partes, aproximadamente de 4 minutos. Nossa, era mais difícil, né? Mas, tá vendo que o povo era inteligente? Era. Além dos sumérios, os egípcios também tinham um calendário que utilizava os ciclos das fases da lua, mas que passou a utilizar o movimento de estrelas Sírius, que passa próximo ao Sol a cada 365 dias, na mesma época em que a inundação anual do Nilo tem início. Isso foi muito importante para o crescimento da civilização egípcia. Ou seja, eles estavam tão organizados que quando teve a enchente, a inundação, eles já estavam preparados. Não passaram fome. Por isso teve o crescimento da civilização. Cresceu porque tinham que comer. E agora, quando você resumiu todo esse texto, ele deixou aqui as linhas para que você faça um resumo. Então, não precisa ser no caderno. Você vai fazer o resumo nesse espaço. Ah, professor, mas no Word é muito ruim escrever nas linhas. Apaga elas. Elas deixam você apagar. Tá? Então, você apaga as linhas e faça aí o seu resumo. Atividade de número 2. Releia o texto buscando as palavras-chave destacadas. Encontre-as no diagrama abaixo. Dica: os vocábulos deste caça-palavra estão escondidos na horizontal, vertical e diagonal. Horizontal, vertical, diagonal. Ah, só assim não, pode ser assim também, tá? Então você vai cruzar aí de todos os modos. E aí você vai procurar as palavras escondidas. Aqui, ó. Nossa, ficou difícil isso aqui. Ai, só um minutinho, eu desci muito. Aqui tem o seu caça-palavra e depois ele tem aqui, ó, 8 tipos de calendário usados pelo mundo. Terminou o caça-palavra, nós vamos ler o próximo texto. Temos assim, se você acha que o calendário gregoriano, este que usamos até hoje, é o único que ainda existe, está muito enganado. Cada civilização, né? Não é porque é padrão, a maioria das pessoas do meio comercial, as coisas que o mundo se compartilha, usa esse calendário, não quer dizer que todo mundo usa esse calendário, tá? Então vamos aqui. Os calendários que tiveram mais aceitação e são usados até hoje combinam ciências e religião, o que não é novidade cristã. Falei para vocês, né? Que muita coisa ainda usa a lua. E isso em qualquer lugar do mundo.
Ah, mas lá eles não comemoram. Não comemoram, mas sabe que tem, porque está no calendário. Não é porque você não usa que você desconhece a existência. Às vezes você não usa porque não é próprio para você. Não é próprio para a situação em que você vive, em que aquele país vive, que aquela nação. Tá? Então vamos aqui. Calendário gregoriano. Muitas coisas vêm desse gregoriano, que é do Papa Gregório. Ó, cantos gregorianos, missas em gregoriano. Tá vendo que ele falou que não é novidade cristã? Não. Os cristãos sabem disso. Ah, na minha igreja não faz isso. Não faz. Não quer dizer que as pessoas desconhecem. O calendário gregoriano foi promulgado pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo, no ano 0 antes de Cristo. Uso internacional, tá vendo que eu disse que o que o mundo compartilha usa esse calendário? Deste calendário não tem modificações religiosas. Não, desculpa, motivação. Este calendário não tem motivação religiosa. Como a Europa era a maior exportadora de cultura da Idade Média, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. Tá vendo o que acontece? Não foi isso que eu disse? Usam o mesmo calendário para facilitar. Só para isso. Ah, por que eles usam? Ah, porque tem motivações religiosas? Não, não tem motivação religiosa. Mas todo mundo da vida cristã, eles sabem disso. Sabe que não tem motivação, mas muita coisa segue as datas cristãs. Ah, mas eu não sou cristão, eu tenho que seguir essas datas? Você vive nesse mundo. Olha lá, os direitos e os deveres, tá? Você tem direito de não ser cristão. Agora, você não tem direito de ignorar o calendário. Falar, não, hoje é terça-feira porque é cristão, então para mim hoje não é terça, hoje é quarta. Não, isso não existe, né? Então, continuando aqui. Já falei, né? A Europa era o maior exportador da cultura na Idade Média, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecidos no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar, dia, noite, tá? Como o ciclo solar tem 365 dias e 6 horas, lembra que lá na sala eu já expliquei para vocês? E 6 horas, espera 4 horas, 6 vezes 4, 24. Então, a cada 4 anos, tem o ano que é bissexto. Aí eu falei, por que é bissexto? Ninguém sabia? Eu disse, simplesmente porque tem 2 6, 6, 6. Quando eu tenho uma coisa 2 vezes, eu falo que ele é bi. Se fosse 3, tri. Então ele é bissexto porque tem 3, 6, 6. Esses 2 6 é que dá o nome de bissexto, tá? Mas ele acontece por causa das 6 horas que sobra a cada ano. Todo ano sobra 6 horas. O que eles fazem com essas 6 horas? Ah, larga pra lá, fica um dia com 6 horas a mais? Não. Eles juntam essas horas. É estranho pensar que junta as horas, né? Mas junta as horas. E quando chega no final, quando inteira 24, acrescenta um dia. Por isso que fevereiro, durante 3 anos, tem 28 dias. E no 4º ano tem 29. É essas 6 horas que juntou ali no dia 29. Estas horas que sobram são acumuladas por 4 anos até serem suficientes para acrescentar um dia num ano. E chamado ano bissexto, que tem 365 dias. O calendário gregoriano está no ano 2020. Vocês acham que o mundo inteiro está no ano 2020? Não. Ah, mas se tiver uma convenção lá, aí eles vão falar que é ano 2020. Você vai lá pro Japão, chega lá no Japão, você vai falar que lá é ano 2020? Não, lá não é ano 2020.
Mas, o presidente dos Estados Unidos foi lá e era ano 2020. Foi, porque era uma convenção internacional. O mundo precisa saber o que está acontecendo, o dia e a hora. E esse dia é padrão, tá? É internacionalmente usado. Assim, algumas medidas, vocês vão ver isso ao longo da vida de vocês, que tem algumas coisas que é padrão, vai usar no mundo inteiro. Isso não quer dizer que no dia a dia eles usam aquilo, tá? Calendário juliano. O calendário juliano foi implantado pelo imperador romano Caio Júlio César em 46 antes de Cristo. É basicamente o calendário romano, utilizado até então, com algumas alterações. O imperador pediu para que novo calendário fosse criado, porque as festas em comemoração às flores, que deveria acontecer em março, primeiro mês do ano, a época, contraditoriamente, acontecia no inverno. O calendário juliano está sempre 13 dias atrás do calendário gregoriano e ainda é usado por alguns cristãos ortodoxos, tá vendo? Usando o calendário de acordo com as conveniências, de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que eles querem realizar. O calendário juliano está no ano da cabra de 2020. Vamos ver o calendário chinês? O calendário chinês é um calendário assim que deixa a gente curioso, né? Porque eles mudam de ano diferente, faz festa para todo mundo ver, né? Então vamos aqui. Calendário chinês. O calendário chinês é lunisolar. Lunisolar. Ou seja, leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua, que tem luz, lunis solar. Da Lua, lunis da Lua e solar do Sol. Sim, mas quando você vê lunis, você pensa o que tem luminosidade, claridade, né? É o mais antigo registrado cronológico que se tem registro em toda a história, tendo começado nos primeiros anos do governo do imperador Huangdi, também chamado de Imperador Amarelo, que reinou na China entre 2697 a.C. a 2597 a.C. Se contava de trás para frente, 2597 para 2697, 100 anos. Não é? 100 anos. Reinou durante 100 anos. Uma pessoa que tem lucidez. Alguém estava reinando depois com o apoio dele. Mas o reinado era dele. Reinou 100 anos. Pensa, 100 anos é muito tempo. Quem você conhece que já viveu 100 anos? Ele reinou 100 anos. Né? Além de contar o tempo em anos, o calendário também considera ciclos. Cada ciclo tem 12 anos, que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês. Boi, cão, carneiro, cavalo, coelho, dragão. Dragão é o mais famoso, né? Galo, macaco, porco, rato, serpente e tigre. 2, 4, 6, 8, 10, 12 animais eles escolheram. Tem um propósito a escolha desses animais, não escolheu aleatório. Então tem um motivo, mas toda vez que você vê falar do ano, você vai falar ano chinês, você lembra da serpente, do dragão, do dragão. Né? Eu lembro mais do dragão. Tem gente que lembra do macaco, do gado, eu lembro mais do dragão. Porque eles fizeram um dragão muito grande, né? Teve a serpente também que chamou muita atenção. Rato eu nem lembro, mas o dragão e a serpente eu lembro com clareza. Desde 25 de janeiro de 2020, estamos no ano 4718 do calendário chinês, o ano do rato. E nem lembro como é que é o rato deles. Tá vendo? Então aqui,
estamos no ano 4000. Mas nós estamos no ano 2000, como é que está no 4000? Gente, esse ano 2020 aqui é da era cristã, depois de Cristo. Eles contam desde que começou o reinado aqui, ó. 2000 antes, mais 2000 depois. Por isso, 2700. Tá? Então vamos aqui. Calendário judaico. O calendário judaico foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano 1447 a.C. Também é lunes solar, já que leva em consideração o ciclo lunar e o ciclo solar. A mesma coisa ali, né? O sol e a lua, o ciclo lunar e o ciclo solar. Mas aí, aqui eles levam dia e noite, aqui eles levam período do ciclo, lua nova, lua cheia, essas coisas assim, tá? Fazendo com que os anos se alternam entre 12 e 13 meses. É usado pelo povo de Israel há mais de 3 milênios para a determinação de datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos. Atualmente está no ano 5.780.